Deus falou para mim: se você me colocar em primeiro, você nunca mais vai ser sozinha. Eu tinha um casamento que era de aparências, né? Esse casamento tinha muitas brigas, muitos ciúmes. A gente tentava suprir, né? Com viagens, com passeio, gastando aquilo que a gente não tinha, né? Então havia uma indisciplina da nossa parte, principalmente da minha parte, né? De ter todo esse consumismo que a gente não podia gastar para poder ter essa vida de aparência, né? Diante da família, diante dos amigos. Na época eu trabalhava num banco. Um dia eu sonhei com esse trabalho, eu estudei, me dediquei para entrar nessa instituição financeira e eu ganhava até que um salário razoável, né? Um bom salário, muitos benefícios, mas não era o suficiente, porque realmente eu gastava mais do que eu ganhava e eu tinha essa necessidade de comprar para viver essa vida de aparência, para sustentar aquela imagem de família, de casamento que eu queria demonstrar para todo mundo. E foi aonde eu fui gastando, fui comprando, fui consumindo e quando eu vi, eu descobri uma traição. E aí chegou a conta de toda aquela vida desregrada, né? Porque eu me vi endividada, né? A dívida que eu tinha era 10 vezes o valor do salário que eu ganhava na época. Então, eu me separei, fui morar na casa de familiares, com essa dívida e nessa situação. Eu devia para o banco e devia para pessoas, às vezes pedia para pessoas. Então, aonde eu ia, eu tinha uma dívida, porque eu passava muito aperto, né? E não sabia administrar o salário que eu ganhava, que era um salário bom, né? Eu almejei trabalhar no banco, eu busquei cargos lá dentro, né? E o salário não era o suficiente, porque a minha vida era realmente desregrada em relação a isso. Eu me sentia muito sozinha, me sentia perdida, né? Porque eu me vi sozinha, separada, traída, trocada por outra mulher, com um filho pequeno, morando de favor, né? E foi aonde começou a vir a situação de necessidade. Então, teve dias que eu não tinha dinheiro para ir trabalhar, para pegar um ônibus e ir trabalhar. Teve dias que eu não tinha dinheiro para comprar a fralda do meu filho. Então, eu me via realmente muito sozinha, né? Eu não tinha para quem pedir ajuda e não tinha ninguém para me estender a mão, nem para dar uma palavra de apoio e nem para me ajudar de alguma forma. Então, foi onde eu me vi no fundo do poço, sozinha, angustiada, com a incerteza do futuro, né? Que mãe eu vou ser para o meu filho, que futuro eu vou dar para o meu filho. E foi onde eu vi que eu fiz todas as escolhas erradas, né? Eu fiz um casamento errado, eu agi de forma errada, saí gastando sem me planejar, sem cumprir com as minhas responsabilidades e a minha vida chegou nesse fundo de poço. Eu fui para a igreja através da minha irmã, da minha família, né? O primeiro dia que eu cheguei, eu já percebi uma diferença naquele lugar, como se eu tivesse encontrado o caminho, né? Então Deus falou para mim: se você me colocar em primeiro, você nunca mais vai ser sozinha. E ali eu resolvi obedecer. Tudo que eu ouvia, eu colocava em prática, eu obedecia. Foi ali que eu aprendi a ser justa com Deus, né? A colocar Deus em primeiro lugar. E foi ali que eu comecei a mudar as minhas atitudes, né? E quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi essa direção. Comecei a ser uma pessoa mais disciplinada, comecei a ser mais sincera e Deus foi transformando, foi abrindo a minha visão. Então, dentro do banco mesmo, eu consegui ser promovida, eu tive algumas promoções e aí eu consegui quitar as minhas dívidas, né? Eu recebi, sim, já algumas propostas, né, para fazer o que não era certo,
ir pelo caminho mais curto, o jeitinho brasileiro, né? Mas eu neguei todas essas propostas, né? Mas foram muitas que eu recebi durante esse período em que eu trabalhei lá, né? E aí, buscando a Deus, eu recebi, começou a nascer em mim essa vontade de empreender. Foi aí que eu comecei a buscar, né, a direção em Deus para sair do banco e empreender. Hoje eu sou empresária, hoje eu trabalho com fotografia, eu trabalho com amor, com prazer e tudo flui melhor, né? Então hoje eu consigo honrar com todos os meus compromissos de uma forma bem tranquila, né? Consigo proporcionar o melhor para minha família, para os meus filhos. Aquela vida de dívidas, de problemas financeiros não existe mais, né? Hoje Deus restituiu muito além do que aquela vida que eu tinha, né? Então hoje eu sou casada com um homem de Deus, hoje eu tenho um casamento de verdade, um casamento abençoado, que tem fidelidade, tem companheirismo, tem amor. O que Deus me deu hoje é muito mais, muito além do que eu imaginava. Então vale muito a pena ser justo com Deus, porque o que Ele faz é sobrenatural.